A paz do Senhor, queridos. Eu estou aqui para falar sobre poder de Deus, sobre dons espirituais. Como nós temos dificuldade de entender isso? E eu entendo, porque eu vivi isso. Quando nós vivemos uma vida carnal, dificilmente nós compreenderemos as coisas do Espírito. As coisas do Espírito só discerne pelo Espírito. E uma pessoa na carne, por mais que ele tente, por mais que ele busque, ele vai encontrar muitas barreiras. Por quê? Porque isso é uma dimensão da fé. Então a minha incredulidade me levou a duvidar do poder de Deus, duvidar dos dons espirituais. Na realidade, não somente duvidar, mas ver com um olhar de razão, um olhar que nós colocamos barreiras porque nós não entendemos. E por nós olharmos com essa incredulidade, cada dia nós ficamos mais distante de entender o operar de Deus. Eu lembro, e eu vou contar uma experiência para você, quando eu cheguei numa igreja movida pelo poder de Deus. E eu achei interessante, porque o pastor falou que o anjo desceu naquela igreja. E isso me gerou uma curiosidade. Anjo descer na igreja? Eu quero ver o anjo. Eu quero ver que ele é real. E aí, terminando o culto, eu perguntei: quando tem culto novamente na igreja? Falaram para mim: olha, o culto será daqui a 2 dias. Eu falei: vou voltar e vou ficar prestando atenção para me ver esse anjo. Olha como é que Deus nos atrai. Olha como é que Deus vai nos movendo, nos movimentando, para que nós possamos entender, porque nós somos curiosos. A Bíblia fala aqui algo interessante em Êxodo, capítulo 3, que quando Moisés ele pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, a Bíblia fala que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Olha de que forma Deus atrai Moisés. Deus tem várias formas de nos atrair. Deus tem várias formas de chamar a nossa atenção. E como Deus chamou a minha atenção foi através do anjo. Quando falaram para mim que depois de 2 dias ia ter culto, eu não vi a hora de voltar. E fiquei lá na igreja atento, procurando esse anjo. Eu falei: o anjo vai aparecer aqui. Terminou o culto, o pastor: olha, o anjo desceu e Deus falou conosco. Deus nos presenteou. Eu falei: eu acho que eu devo ter piscado. Eu acho que eu devo não ter tido atenção suficiente quando vai ter culto novamente. E fui atraído novamente para estar indo na igreja. Era uma igreja que, quando movia o poder de Deus, parecia que ela tremia. Olha que coisa interessante. Da próxima vez que eu retornei, eu vi alguém falando em mistério. Eu não entendi o que era isso. E eu perguntei: o que significa isso? Porque na minha mentalidade eu falei: nossa, aqui anjo desce e eles falam ainda em inglês. Eu quero viver isso, eu quero saber como funciona isso. E eu procurei o pastor. O pastor falou: meu filho, isso é você estando na presença de Deus e buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. E eu perguntei para ele: então como é que faz, pastor, para receber esse tal de batismo com o Espírito Santo? Ele falou: você tem que dar glória. Você vai dando glória. Eu falei: isso aí é moleza para mim. Perguntei novamente quando tinha um culto. E falaram para mim que depois ia ter um culto de avivamento. E eu fui para este culto. Meu irmão, eu sentei bem na frente do pastor. E eu comecei a dar glória. E o pastor pregando,
o meu glória era mais alto do que a pregação do pastor. Eu acabei atrapalhando o culto. De tanto glória que eu dei na frente dele. Terminou o culto, ele me procurou e falou para mim: não é dessa forma que você deve glorificar para receber o batismo com o Espírito Santo. Você atrapalhou o culto. Eu falei: o senhor falou que era para dar glória. Ele falou: não, você tem que buscar ao Senhor, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ir para o monte, você tem que ir para as vigílias. Do jeito que ele falou, eu comecei a fazer. Eu subia monte, eu descia monte. E quando tinha oportunidade na frente, nos cultos, para receber o batismo com o Espírito Santo, eu corria. E olha que eu jejuei muito, eu orei muito, mas eu não desisti. E de passado um tempo, na igreja, numa vigília, com poucas pessoas, o Senhor me visitou e me batizou com o Espírito Santo. Tirou o quê? Tirou de mim as incertezas, as dúvidas, as incredulidades. E aí eu comecei a dar um passo para vivenciar coisas muito mais profundas. Eu sei que tem muitas pessoas que elas criticam os dons espirituais, criticam o poder de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que profetizaram e nada aconteceu. E geralmente quando essas profecias são manifestadas e não acontece, dificilmente as pessoas colocam a culpa na pessoa que profetizou. Geralmente eles ficam decepcionados com Deus. É como que se Deus não cumprisse. Mas estou aqui para dizer para você, quando Deus fala, se cumpre. Deus não mente. Quando não se cumpre aquela profecia, primeiro, a profecia tem um tempo. Segundo, se não aconteceu, ou se é contrário à palavra, é porque Deus, ele não falou. Então, se prepare para você nesse mover de Deus, nesse ensinamento, nessa instrução, aonde nós vamos estar falando sobre a manifestação do poder do Senhor. Se prepare para que você mergulhe, tire suas dúvidas, cresça e você vivencie coisas extraordinárias, coisas especiais, porque a Bíblia é um manancial, a Bíblia é uma fonte de riquezas. E nós podemos mergulhar com o coração aberto para entrar nas profundezas, nos segredos de Deus, porque a Bíblia fala que Deus procura adoradores. E qual é o propósito que Deus procura esses adoradores? Para se relacionar, para mostrar o seu propósito, assim como aconteceu na vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio. Você vai ver que depois Moisés passa mais 40 anos no deserto. E nesses 40 anos no deserto, Deus se revela para ele. E a Bíblia fala que Deus leva Moisés a passar mais 40 anos vivenciando o seu propósito. E é nesse propósito que ele começa a ver as grandezas, as maravilhas, os feitos extraordinários de Deus. Isso não é só para Moisés. Jesus veio para manifestar isso para todos aqueles que nele crê, porque essa manifestação era no Antigo Testamento manifestada para profetas, algumas pessoas escolhidas, para reis, mas Jesus veio para dar para todos que nele crê, que os dons venham a se manifestar, que a graça de Deus venha a se manifestar e você venha entender essa profundidade. Se prepare, porque tem coisas novas para as nossas vidas. Se prepare, que você vai ver coisas extraordinárias. Se prepare, que você vai ouvir o que você nunca imaginou ouvir. Porque a Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem coisas preparadas para nós. Meu filho, abra o teu coração e creia que o melhor de Deus está por vir. E revelações, visões, entendimento, clareza daquilo que Deus tem para você será manifestado para o nome dele ser glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os seus passos e que você seja cada dia
usado e ousado na presença do Senhor. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.